a partir da entrada em vigor da NR1 aí do PGR, então tá intrínseco lá na NR1 a questão da análise preliminar ergonômica. Então, o profissional que vai fazer esse levantamento de risco, ele não pode simplesmente ignorar a ergonomia que nem era ignorada na época do PPRA. Gente, era ignorada. Né, o engenheiro, o técnico, quando ia fazer... Era que nem o Silvano fala, do documento para inglês ver. Tá, e hoje, Flávio, você acha que isso não acontece ainda? Acontece. Com certeza. E daí, vou acontece dizer assim, muito. E aí quem acaba sendo prejudicado? O trabalhador. O trabalhador, o empresário. Tá... E às vezes até nós mesmos, assessoristas, porque a gente fica frustrado, né, Jarba? Tu faz um trabalho, faz uma avaliação, faz uma assessoria, Álvaro. A gente explica, orienta e tipo... o pessoal faz que vai fazer quando a gente vira as costas. Infelizmente, hoje a nossa área de segurança do trabalho, a ergonomia, ela ainda é muito empírica. Ela é muito empírica, tem bastante, hoje já bastante evolução, ferramentas, normatizações, mas ela ainda é muito empírica. Então, quando você contrata uma consultoria, você contrata a experiência do profissional, a expertise do profissional. E aí, dependendo dessa expertise, a pessoa vai te dar as soluções mais assertivas possíveis, porque senão você gasta várias vezes. Eu e o Jarbas, em 2015, participamos de uma interdição, né? De 2 unidades importantes aí de uma empresa. E a gente conseguiu desinterditar várias atividades. E não foi baseado lá na norma do isso, aquilo. Não, foi sentando com o auditor e trazendo o nosso conhecimento técnico e dizendo... E discutindo... Fulano, se eu fizer daqui pra cá, ou assim, ou assado, como é que fica? Não, é isso aí que eu quero. Jarbas, não foi assim? Exatamente. E aí, gente... Então, a ergonomia, eu brinco hoje, não é inventar roda de novo, gente. Nós só temos que fazer com que a roda fique mais suave para girar. E aí, quando você contrata o profissional, você contrata realmente... Quando tu contrata o engenheiro, tu contrata a experiência. Né? Às vezes o barato sai caro. Né? Tu consegue um valor um pouco mais acessível, às vezes, de um profissional? Ok, mas e o conhecimento desse profissional? Ele vai realmente dar as melhores soluções que você precisa? Né? Ele realmente conhece a legislação? Ele realmente entende do processo? Porque, vamos lá, a parte de ergonomia hoje, a minha categoria, engenheiro de segurança, está habilitado. E tem muito engenheiro, não que não tenham capacidade. Estou falando, eu comecei a pós de ergonomia e abandonei. Não, realmente não é para mim. Né? Mas tem muita gente hoje que faz. E realmente, o engenheiro, ele conhece as questões psicossociais, fisiológicas do trabalhador? Entra na parte de biomecânica, fisiologia e anatomia. Exatamente. Então a gente tem hoje no mercado essas atribuições, mas realmente o profissional mais indicado para fazer isso. Então a gente tem que se perguntar isso muitas vezes, né? O valor não... Como eu costumo dizer também assim, Álvaro, papel aceita tudo. Agora, no momento que você tem que fazer aquele papel funcionar, né, Jarbas? Aí a coisa pega. Essa questão você havia mencionado anteriormente, voltou a mencionar agora, o Flávio fez referência que o Silvano sempre fala. Vamos aproveitar, já que nós estamos falando essa questão do papel, como é que funciona e como é que você tem que, na verdade, não deixar de lado as normas, enfim, que estão associadas naquele texto que é disponibilizado, mas para colocar na prática lá dentro da empresa. Então, assim, a primeira situação, hoje quando você chega numa empresa, né, o que eu como ergonomista preciso entender? Primeiro que não é simplesmente eu ir lá e olhar a postura do cara. Faz parte, mas eu preciso saber de todo o processo. Como é que chegam as coisas até ele, ou se ele tem que buscar, quanto de coisa chega até ele para ele fazer, quanto é que ele tem que produzir para fazer, sabe? Então eu participo primeiro de toda uma organização do trabalho. Eu preciso saber exatamente o que ele vai fazer, como ele vai fazer e quanto ele tem que fazer. A partir disso, daí eu começo a entender quantas ações técnicas ele está fazendo naquele momento, qual é a postura que ele necessita para fazer aquela situação. Se tem alguma postura que seja um pouquinho mais prejudicial para a realização daquela tarefa lá, mas quanto que isso representa no ciclo dele. Porque como eu digo assim, o cara ergue o braço lá. Tá, mas dentro de toda a tarefa dele, ele ergueu o braço uma vez? Ou ele ergue o braço toda vez? Como é que funciona isso? Então é o entendimento. E daí vem aquela situação que a gente começa a discutir sobre a repetitividade. Mas enfim, então vou para a empresa,
analiso a parte organizacional e aí eu começo a aplicar ferramentas ergonômicas, que daí nós temos uma pancada delas, né?